Ok, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, Criador, Deus. Amém? A Ele é toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor e toda exaltação. A Cristo Jesus, ao Cristo eterno, ao Cristo ressuscitado. Aquele que venceu a morte, venceu o mundo e venceu o diabo. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e quero conduzir você a este estudo, dar continuidade, melhor dizendo, dar continuidade a esse estudo que tem apresentado boa aceitação dentro dos ouvintes, da irmandade, dos irmãos, dos cristãos, dos crentes, dos religiosos. Amém? Então, hoje eu quero falar, eu quero apenas agradecer a você, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, que tem me sustentado de pé, tem me levantado neste canal, pouco a pouco, passo a passo, devagar. O importante é não parar, mas caminhando devagar, a gente chega no nosso alvo, no nosso destino, que é a verdade em Cristo Jesus. E caminhando devagar, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo coisas que a Bíblia vai nos revelando, mas devagar, sem pressa, sem querer humilhar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, mas pedindo graça a Cristo Jesus e o Espírito de santificação, o Espírito da graça, o Espírito que em nós habita, o Espírito de Cristo, ele vai nos ensinando, segundo a medida do conhecimento que ele nos transmite, que ele nos dá. E também tem o outro lado, você tem que se esforçar, você tem que buscar, você tem que abraçar os livros. Sem isso não tem conhecimento. Se você ficar só no jejum, no jejum religioso e na oração, Senhor me dá, você não vai ter conhecimento. Você tem que começar a comprar uns bons livros e pedir a Deus que não seja contaminado, seja infectado pelas heresias, os enganos das doutrinas religiosas. Mas, voltando aqui para nós, a você, meu amado irmão do canal, aos 84 inscritos, parabéns pela sua perseverança. Ao mais novo irmão aí do canal, eu não lhe conheço, eu não sei de onde de qual lugar do Brasil, se é daqui da Paraíba, Cabedelo ou do Nordeste, eu não sei. Mas a você, meu amado, receba meu abraço, meu carinho, e a minha sinceras saudações em Cristo Jesus. Que Deus possa te alargar os teus conhecimentos, o teu canal, se você tem canal, que Deus te abençoe, que você seja usado por Deus grandemente para levar o Evangelho da Graça. E a todos os inscritos, a graça de Cristo inundando, te trazendo conhecimento e libertação das cadeias religiosas, ok? Então, vamos lá, vamos navegar na página da Bíblia, ou nas páginas da Bíblia, ou da Escritura, ou das Escrituras. Então, hoje o tema é mais assim, polêmico, vamos dizer assim, no modo bom da teologia, da escatologia, mas é mais polêmico sim. Hoje nós vamos falar sobre, o pastor Van hoje vai trazer para você sobre os anjos que se rebelaram contra Deus, os anjos que caíram, os anjos caídos, ok? Então hoje eu vou falar, já vou fazer uma introdução sobre isto, sobre este tema, sobre este assunto, os anjos que se rebelaram contra Deus, ou que foram expulsos do céu,
eles foram para onde, pastor Van? Eu quero saber. E eu também estou esperando a sua resposta. Existe anja, no bom sentido da palavra, né? Existe anja. Bom, para onde foram os anjos rebeldes ou os anjos caídos? Para onde eles foram? Eu estou com um texto aqui de Efésios capítulo 2 e o versículo 2, vamos ler, que diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu tenho vários vídeos, estudos sobre este tema aqui, né? Quem é este príncipe, as potestades, quem é este espírito, né? E ele opera, presta bem atenção aqui no final deste versículo aí do telão aqui, ó. Ele opera onde? Nos filhos da desobediência. Também tem um estudo que fala sobre quem são esses filhos, por que desobediência, quem são esses? O que Paulo quis dizer com os filhos da desobediência? Então, é nesses filhos da desobediência que Satanás, os demônios operam, outra coisa muito importante, pastor Van, o senhor acredita que, me fizeram esta pergunta, pastor Van, o senhor acredita que os demônios podem operar num cristão, num eleito? A minha resposta é não. Não há possibilidade nenhuma do demônio operar na vida de um eleito, de um cristão, de um nascido de novo. Então esse estudo é mais para provar que houve que esses demônios, né, eles foram criados por Deus, anjos criados por Deus, na rebelião, né, na queda deles, eles passaram a ser chamados de demônios. Você vai ver coisas aqui, né, que talvez você não prestou atenção. Então, hoje em dia a gente vê que na teologia, escatologia, tanto religiosa como dentro da graça, há muitas informações contrárias à Bíblia, que não bate, não fecha com a Bíblia. Um desses temas é esse. O diabo é simplesmente um adjetivo. O diabo não passa disso. Né? Um opositor, tudo aquilo que pode ser contrário a alguém, né? Um adversário, toda e qualquer coisa que se trata de um adversário, né? Ou oposição, ele que se opõe, ele é chamado de diabo ou Satanás. Mas a Bíblia, você veja aí, nos meus 3 estudos anteriores a esse agora, que a Bíblia fala bem nítida, bem verdadeira sobre a queda desse anjo, né, ao qual a Bíblia chama de Satanás. Bom, mas vamos aqui. Vamos voltar para cá agora, ok? Os anjos que se rebelaram, né, contra Deus, saíram ou foram expulsos do céu. Eles foram para onde, pastor Van? Primeiro vamos ver isso aqui. Então, para a gente entender, lembra no vídeo passado, você que assistiu, para você entender isto aqui, ó, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, né, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito, para você entender esse espírito que agora opera nos filhos, nos seres humanos, Paulo está dizendo, no tempo de Paulo, no ano 60, 62, mais ou menos, né, quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios. Então, neste tempo aqui, Paulo já alertava a igreja que este espírito, né, ele comandava esta potestade do ar, ele já operava nos filhos da desobediência, nos seres humanos, certo? Em pessoas, ele operava de uma certa forma. Você vai ver tudo isso aqui
como é que ele operava e qual era o trabalho dele, o que é que ele fazia, o que é que ele manifestava no corpo, né, das pessoas, dos ímpios, dos incrédulos. Vamos ver isso aqui. Então vamos ver para onde Satanás, quando ele caiu, para onde ele foi. Você quer ver? Não se espante não. Se você é um eleito, é um filho de Deus, crê, né, que Cristo morreu e ressuscitou por você, então você tem o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo, nada pode penetrar, nada pode te abater espiritualmente, nada pode ser manifestado o mal, nenhum mal pode lhe atingir. Vamos ver isso aqui, Apocalipse 12, vamos agora navegar. Apocalipse, capítulo de número 12, capítulo 12, certo? Versículo de número 9, versículo 9, diz assim: olha para onde o diabo foi. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado para onde? Para a terra. E os seus anjos, o interessante é isso aqui, eu não consigo entender como é que nós podemos rejeitar esta informação que João nos dá, certo? E foi precipitado o grande dragão. Quem é o grande dragão aqui? A antiga serpente. Quem era esta antiga serpente? Aquela que enganou Eva. Quem enganou Eva, enganou Adão. Então, a antiga serpente chamada, quem era ela? O diabo e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado aonde? Na terra, ok? Foi precipitado na terra, e os seus anjos de quem? Do grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, tinha anjos aqui, né? João nos informa que o diabo já era comandante desses anjos, ok? Então ele foi precipitado do céu para a terra. Versículo 12, agora. Versículo 9, agora versículo 12. E diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam aonde? Na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ok? Então o diabo desceu aonde? Para a terra. Versículo de número 13 agora. Versículo 13 diz isso aqui, ó. E quando o dragão viu que fora lançado aonde? Na terra, perseguiu a mulher que deu à luz. Então tudo isto aqui é uma figura de linguagem, é uma alegoria, uma metáfora, certo? Uma figura de linguagem, mas que tem uma mensagem aqui. Toda figura de linguagem tem uma mensagem. A Bíblia ela não fala numa figura de linguagem, numa metáfora, numa simbologia ou numa parábola, simplesmente por falar. Não, por trás disso tem uma mensagem, ok? Quando Jesus falava por parábola, mas ele estava dizendo aos judeus, ao seu povo, aos ouvintes, ele estava transmitindo uma mensagem, ok? E mensagem, nós sabemos, nós que temos um pouquinho de conhecimento, sabemos que mensagem pode ser transmitida por simbologia, por parábolas e assim sucessivamente, ok? Então o dragão ele foi lançado para a terra. O diabo, né, a antiga serpente, quando ele caiu, foi lançado para a terra. Então, esses anjos, foi lançado ele, olha só, o versículo 9, que diz aqui, ó, e foi precipitado, lá no finalzinho aqui, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. E os seus anjos, são poucos, muitos anjos, né? Muitos anjos caíram, muitos. Agora, lembrando que tudo isto com a permissão soberana do Deus Todo-Poderoso. Deus estava dormindo quando os anjos caíram, se rebelaram, deixaram a presença dele? Não. Deus estava onde? Deus tinha saído, trancou a porta, foi dar um passeio? Não. Deus estava em sã
consciente, sabendo de tudo, na sua ciência, na sua soberania. Deus estava sabendo. E tudo permissão de Deus, porque era plano de Deus, projeto de Deus, ok? Tudo tem um plano, tudo está dentro da vontade permissiva, soberana, controlada pelo plano eterno do nosso Deus. Louvado seja Deus. Agora, esses anjos caídos são organizados. Presta bem atenção que daqui para frente a gente vai começar a ver coisa, né? A esmiuçar, a puxar daqui, puxar dali no texto bíblico, e a Bíblia vai falar. A Bíblia que fala. Eu vou apenas transmitir a escrita da Bíblia. Então, esses anjos caídos são organizados e também são liderados. Um dos líderes desses anjos, ou um dos chefes deles, é de categoria, presta bem atenção aqui, é de categoria de príncipe. Pronto. Satanás foi um dos príncipes, você vai ver aqui. Então, esses anjos caídos, está aqui, ó, versículo 9, está aí na sua tela. Então, foi precipitado na terra quem? O diabo, Satanás, e os seus anjos. Ele liderava esses anjos. Também conhecido como chefe, o nome dele chefe ou comandante, mas conhecido dentro das escrituras como príncipe. Príncipe é um nome que o diabo é reconhecido. Príncipe, ok? Categoria de príncipe. Satanás foi criado como um arché, ou seja, os primeiros poderes. Satanás, ele foi criado, este anjo, Satanás, foi criado como arché, os primeiros poderes, ou os primeiros príncipes. Ele foi um dos primeiros príncipes. Vamos ver isto aqui, está aqui, ó, Efésios 2:2, vamos ver aqui, Efésios, capítulo 2, e o versículo do número 2 diz, ó, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, se referindo a Satanás, o príncipe das potestades do ar, do espírito. Ele é um anjo do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, príncipe, ok? Vamos correlacionar. Eu vou puxar agora um versículo do Antigo Testamento que vai dar base bíblica para o que eu estou falando, que Satanás foi um dos primeiros príncipes. Por isso que ele continuou sendo reconhecido e chamado na sua categoria angelical. Presta bem atenção aqui em Daniel, vamos aqui agora para Daniel, capítulo de número 10, Daniel 10, versículo de número 12, Daniel 10:12, que diz, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora, olha o 12, 10, Daniel 10, 12, o 13 agora. O 13. Olha só, olha aqui agora a revelação de que Satanás foi um dos príncipes. Arché, o arcanjo, né? Olha só, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, lembra de Miguel lá na batalha contra Satanás? Miguel, um dos primeiros príncipes, tudo no plural, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, Miguel, um dos primeiros príncipes. Então, veja que
príncipe, certo? O príncipe da potestade. Liga isto aqui, liga este um dos primeiros. No vídeo passado eu falei sobre isto, né? Se ele é um, é porque existe o segundo, o terceiro, o quarto. Lembra que eu falei que no estudo na escatologia, na teologia católica, a tradição católica diz que houve 7 príncipes, e todos eles são comandantes poderosos, anjos poderosos. Liga isto aqui, um dos primeiros príncipes, ó, essa palavra príncipes, com isso aqui, ó, com esta passagem aqui, ó, Efésios 2, versículo 2, que diz assim, ó, em que no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe. Aqui não é Miguel, aqui não é Rafael, aqui não é Emanuel, aqui não é outro anjo. Segundo o príncipe, ele é príncipe de quê aqui? Das potestades do ar. Olha ele aqui, ó, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Satanás foi criado como um príncipe, um dos príncipes, ok? Muito bem. Mesmo depois, agora olha só outras revelações dentro das Escrituras que vai nos trazer base para mostrar, para dizer que Satanás foi um dos primeiros príncipes. Ele continuou sendo o príncipe. Vamos ver aqui, deixa eu citar os versículos para você tirar algumas dúvidas que ainda restam. Olha só, mesmo depois de sua queda, Satanás continuou sendo reconhecido como príncipe. Olha só, Mateus 9, agora vamos ver isto aqui, Mateus capítulo 9, Mateus 9, versículo de número 34. Mateus 9, 34. Olha o que é que diz aqui, ó. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo quê? Príncipe dos demônios, ou seja, Mateus 9, 24, no grego, no original grego, está copiado desse mesmo jeito aí, bem traduzido, está assim, ó, archonte, ton, daimônio, príncipe dos demônios, né? Mateus 9, 34, archonte, ton, daimônio, príncipe dos demônios. Mas só isso? Não. Mateus 12, olha o que diz Mateus 12, versículo 24, mesma coisa. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu. Quem era Beelzebu na mente dos judeus, ou dos mestres de Israel? Príncipe dos demônios. Está aqui do mesmo jeitinho, traduzido aqui, ó. Archonte, ton, daimônio, príncipe dos demônios. Príncipe, olha só, príncipe. Miguel, um dos primeiros príncipes. E olha quem é mais falado aqui por Jesus foi o príncipe dos demônios, ou príncipe deste mundo. Veja, então olha só, Mateus escreve sobre Satanás dizendo que ele era o príncipe dos demônios, né? Archonte, ton, daimônio. Agora, olha o que diz João, o livro histórico de João, capítulo de número 14, João 14, olha o príncipe vai aparecer de novo, versículo 30, olha só aqui, ó. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima quem? O príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim. Se aproxima quem? Né? Archonte ton cosmu, Archon tu cosmu, o príncipe deste mundo. Olha só ele aqui. Agora só aqui, pastor, que fala? Não, capítulo 16,
do livro histórico de João, versículo de número 11. Olha o que é que diz também. Aqui, ó. Aqui, ó. E do juízo, porque já o príncipe Arrom, né? O príncipe deste mundo, Arrom tu cosmu, João 16, 11, né? Evangelho de João, no livro histórico de João 16, 11, que diz, Ró, Arrom tu cosmu, o príncipe deste mundo. Em Efésios 2, agora vamos voltar lá para Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 2 diz, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe, Arrom tatés exousias tu aeros, o príncipe das potestades do ar, ok? Então, Satanás, mesmo depois da sua queda, ele continuou sendo reconhecido com toda a autoridade de príncipe, né? de um anjo poderoso, ok? Então, príncipe, ele mesmo, após sua queda, continuou sendo o príncipe, mas o príncipe agora que é o príncipe deste mundo, o príncipe dos demônios, né? O príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Muito bem. Então, importante agora, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. O que eu vou lhe falar é muito importante, muito importante. Satanás começou a operar, ele não opera nos filhos da desobediência? Então, quando é que ele começou a operar, pastor? Satanás começou a operar na raça humana, ele começou a operar desde o princípio. E vamos ver aqui, olha o que diz. Então, Satanás, este príncipe das trevas, ele começou a operar, a manifestar o seu trabalho, a sua operação, desde o princípio. Vamos ver aqui, 1 João, né? 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Olha o que diz. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E onde foi este princípio? Né? Aonde é este começo aqui, que ele começou a operar? Porque a Bíblia, João diz que ele, porque o diabo peca desde o princípio. Vamos ver aonde que ele começou a operar na raça humana. Gênesis, então se ele opera desde o princípio, né? A Bíblia também revela, Gênesis capítulo de número 3, né? Aí vem do versículo 1, olha só, ora, a serpente, lembra da serpente? Quem era essa serpente? O diabo. Quem era o diabo? Satanás. Quem foi o Satanás? Um anjo caído. Como ele era chamado? Arrom, ou príncipe dos demônios, príncipe deste mundo, né? Arrom tu cosmu, príncipe deste mundo. Então ele estava aqui, ó, desde o princípio. Lembra de João? Porque o diabo peca desde o princípio. Ele opera o erro, o engano, a mentira, né? O mal, né? Ele operou desde o princípio. E aqui está o princípio. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha a conversa. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí foi a conversa, como vocês já sabem, né? Agora, quando chega no versículo de número 13, olha o versículo 13. O versículo 13, a mulher cede a conversa, né? Eva, ela cede a conversa da serpente e a serpente consegue passar, lançar, pôr no homem, naquela mente, a sua semente. Que semente era? O mal.
Olha só. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, o mal que estava naquela serpente, o mal que estava naquele ser, né, no anjo que estava ali manifestado, naquele espírito manifestado, ele não é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então esta semente do mal, ele conseguiu lançar no coração de Eva. Olha só, e disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, desde o princípio lá no princípio que ele já começou a operar, né, a operação do erro, do engano, a semente do mal. Ok? Entendido aí? Tranquilo? Então, aí Deus dá a sentença, né, a Adão, a serpente e a Eva. Beleza? Tranquilo? Então, a serpente me enganou. Medita nisso aí. Medita em Gênesis capítulo 3, devagarinho, que você vai entender muitas coisas. Nós não podemos ser assim desenfreado. Alguém está falando uma coisa e gritar, né? Como eu disse aqui, né? O diabo é um adjetivo. Ah, papai, adjetivo, ele é um adjetivo dependendo do contexto. O contexto é que vai dizer, o contexto é que vai revelar o que aquilo significa. Se é um adjetivo, sim, há contexto que Satanás, o diabo, né, é um simples adjetivo. Mas os que eu estou afirmando aqui, o que eu estou falando, nesses contextos, não dá para ser adjetivo. A serpente me enganou, disse Eva a Deus. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir? Então, Satanás, ele operou aqui. O princípio da operação dele, né, foi aqui em Gênesis capítulo de número 3. Até o aparecimento, agora presta bem atenção aqui de novo, até o aparecimento de Cristo Jesus, somente enquanto Cristo não veio, ele estava manifestando, operando, trabalhando no meio da raça humana, no meio dos seres humanos. Então, enquanto Cristo não aparece, agora, como é que ele foi aniquilado, freado, perdeu seu poder? Lembre-se o que Paulo diz, capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Ele agora opera nos filhos da desobediência. Nos salvos, nos eleitos, ele não pode mais ele nem passa pela gente, né? Ele nem nos conhece, ele perde a gente de vista. Então, até o aparecimento de Cristo Jesus, somente a morte de Cristo poderia aniquilar ou destruir o poder do inimigo. Isso aqui, meu irmão, é uma revelação tremenda. Somente por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, o poder do diabo, de Satanás, poderia ser aniquilado. Prove isso, pastor. Primeiro vamos ver aqui. Deus, Cristo, né, através de sua morte e ressurreição, ele venceu a lei, que ninguém poderia cumprir. Ele venceu o mundo e ele venceu os demônios e venceu o príncipe do mundo, a Satanás. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo de número 15, né, versículo de número 24 em diante. 24, olha o que diz. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, ok? Aqui são poderes espirituais, ok? Aqui não são governadores, não está se falando de Roma, aqui não. O fim viria quando ele tivesse aniquilado todo o império e toda a potestade e força. O 25, porque convém que reine
até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, somente por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, tudo isto aqui poderia ser aniquilado, ok? João capítulo 12, João, o livro histórico de João, capítulo de número 12 e o versículo de número 31, que diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, né? Então, ele já estava julgado e seria expulso, ok? Expulso de uma forma, expulsar com força, ok? Jesus iria tirar ele. Ele não teria mais o diabo, Satanás, nem os demônios teriam mais acesso aos escolhidos, à igreja, ao corpo de Cristo, aos eleitos, aos nascidos de novo. Então ele seria expulso, né, deste corpo, ele não teria mais artimanha, ele não teria mais poder de operar nos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Então seria expulso, ok? Deste mundo. Hebreus capítulo 12, olha só o que diz Hebreus capítulo 2, e o versículo de número 14, 2,14, que diz, olha só que coisa, que grandeza. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte, lembra isso aí? Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem? O diabo. Então, pela morte de Cristo, somente este sacrifício, somente por intermédio, unicamente pela morte de Cristo, o diabo perdia a batalha. Somente. Não existia outra coisa, nada poderia vencê-lo. Somente através da sua morte, poderia vencê-lo. E este foi o nosso Salvador, Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Romanos capítulo 16, versículo de número 20. Olha só também que passagem maravilhosa. Tudo isso, eu tenho um estudo sobre isto no canal. Dá uma olhadinha embaixo aí que você vai ver e vai ter mais conhecimento, ter mais base bíblica, se apoiar mais na verdade. E o Deus de paz esmagará em breve. Paulo estava falando aqui no tempo dele, antes de 70. E este breve aqui não significa 2000 anos, mas um breve de pouquíssimo tempo, meses ou alguns poucos anos, quando aconteceu em 70, ok? E o Deus de paz esmagou a cabeça de Satanás debaixo de nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, ok? Então este verbo aqui, esmagará, para o futuro, nós agora lemos assim, e o Deus de paz esmagou, né, a cabeça, esmagou Satanás debaixo dos nossos pés. Lembra-se de Gênesis, tudo lá no princípio, quando ele começou a operar, isso aqui está lá, Gênesis 3, versículo 15. Você vai lá em Gênesis 3,15, você vai ver esta profecia aqui, né, que teve início em Gênesis 3 e se cumpriu quando Jesus esmagou a cabeça dele. Louvado seja Deus. Então, meu querido e amado irmão deste canal Iluminados, Abençoados, quando Cristo Jesus, enquanto Cristo Jesus não morresse e ressuscitasse e se manifestasse com seu espírito, né, a sua igreja, aos seus escolhidos, o diabo teria posse dos corpos das pessoas sem Cristo, sem Deus, sem o seu Espírito, sem a graça de Cristo. E ele
manifestava a sua operação do erro, né? A operação demoníaca. Então, enquanto Cristo não morresse, ressuscitasse e enviasse o seu Espírito aos seus escolhidos, o diabo estava aí mandando ver. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, vamos dizer assim, acabou a boquinha do diabo para os filhos de Deus. Ele não opera mais. Os espíritos imundos ou demônios tinham toda a liberdade ou acesso aos corpos humanos. Os espíritos imundos, ou seja, os anjos caídos, eles tinham toda a liberdade de entrar, de sair, de operar. Você vai ver isto aqui. Eu vou lançar aqui alguns versículos para você e você vai acabar. Você que é da graça, você vai dizer assim, mas pastor, eu nunca prestei atenção direitinho mesmo nesses versículos. Mas agora, uma nova visão, você vai perceber, não é pecado, não é erro, não é ignorância, não é uma heresia dizer que os anjos caíram. Uma parte dos anjos, uma boa parte dos anjos, né, caíram. Agora, tudo isso, repito, Deus não estava dormindo. Deus estava em plena ação, permitindo que os anjos, né, fizessem também a vontade de Deus, mesmo caídos, ok? Então, os espíritos imundos ou os demônios tinham liberdade ou acesso aos corpos humanos, manifestando todo tipo de mal no corpo possesso, ok? Então, quando eles tomavam, eles tinham possesso daquele corpo, manifestava todo tipo de doença, todo tipo de moléstia. Então, para isso, o Filho de Deus teve que se manifestar, ok? Então a gente vê isso aqui, olha o que é que diz ainda, deixa eu ver se é isso aqui, aqui ó, versículo 8, 1 João, aqui ó, olha o que é que aconteceu, se enquanto Cristo não se manifestasse, o diabo tinha liberdade nos filhos de Deus, até nos filhos de Deus. Mas quando Cristo se manifestou e começou a separar o seu corpo, a sua igreja, os eleitos, aconteceu isso aqui, ó. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E ele desfez na minha e na tua vida. Jesus Cristo desfez na cruz as obras do diabo, na minha e na tua vida. Portanto, não há meios nenhum, não há possibilidade nenhuma do diabo operar na minha, ou o demônio, ou seja lá quem for, na minha ou na tua vida. Amém? Então, no próximo estudo, eu vou trazer para você o que os espíritos imundos, olha só, olha o tema, o que os espíritos imundos ou os demônios causavam ou ainda operava, né, ou ainda opera nos filhos da desobediência. O que que eles operavam? O que que Paulo diz? O que que Jesus fez, né, nas pessoas? Como que Jesus operou para libertar as pessoas que pediam misericórdia, ok? Então, o que os espíritos imundos? O que esses espíritos imundos são anjos caídos. Anjos são chamados na Bíblia de demônios. Eram anjos no céu, caiu demônios ou espíritos imundos. O que você vai ver aqui, daqui para frente, você vai ficar assim, pastor, eu sou da graça, já ouvi muito, mas eu nunca tinha visto dessa visão, dessa maneira, né? Nessa interpretação. Então, me acompanha, dá o like aí, você que entrou no canal agora, apenas assistiu, se inscreva no canal, ajuda teu amigo aí, tem toda a liberdade de mandar meus vídeos, de me ajudar aí ao canal crescer,
mas em primeiro lugar, ora pelo teu amigo, ora pelo teu irmão em Cristo Jesus, Pastor Van, ok? Para que Deus continue me abençoando, me mantendo de pé e mantendo a minha mente sadia para a glória de Deus. A você, meu amigo, minha amiga, que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, né? E no próximo vídeo, não perca, eu lhe convido, você que está aí me ouvindo aí, não perca o que é que os espíritos imundos provocavam no corpo de uma pessoa. E o que que Jesus fez para libertar eles? Você quer saber? Lhe interessa? Então dá o like aí, confirma aí aquela, onde tem aquela assim, ó. Quando apertar na inscrição, tem lá aquele sininho, aperta lá no sininho para tu receber novos estudos para a glória de Deus. Amém? Deus continue nos abençoando grandemente para a glória dele.